Então, povo, saindo dos Estados Unidos e indo para a Europa, a organização da agricultura lá já é bem diferente. Enquanto nos Estados Unidos você tem uma agricultura baseada em grandes propriedades e que praticam monoculturas, na Europa isso não ocorre dessa maneira. Até porque lá eles têm uma política agrícola comum que vale para toda a União Europeia, que vale para todo o bloco europeu, tá? Todo o bloco regional, e é uma série de regras, uma série de tratados que padronizam a maneira como se faz a agricultura na Europa, a relação que os produtores têm com a terra, que os produtores têm com o mercado consumidor e a relação que eles têm com o próprio Estado, né, com o próprio governo. Então, a prioridade no mercado europeu é atender ao mercado interno e a policultura, ou seja, a produção variada de alimentos, é muito valorizada. Tá? Então, a ideia é criar uma autossuficiência para que apenas aquilo que não é essencial seja importado. Nos Estados Unidos é assim também, nesse sentido. Só que nos Estados Unidos eles têm uma alimentação muito baseada nos grãos, né? Eles são os maiores produtores de milho do mundo e os maiores consumidores também. Eles usam milho para aqueles cereais matinais, eles usam o milho para as rações dos próprios animais, certo? Então, é uma lógica diferente no caso dos Estados Unidos, até do ponto de vista cultural, sabe? O norte-americano come mais, né? Ele come em mais volume, não é à toa que é uma população que sofre muito com a questão da obesidade. Já o europeu é diferente. O europeu ele privilegia a qualidade e não o volume, e não a quantidade. Tá? Tem até aquelas sátiras de filme francês e comida e desenho francês com relação à comida, eu não sei se vocês já viram. Né? Aquele restaurante francês é sempre satirizado, ele é belíssimo, é tudo muito chique, tudo muito maneiro. Os pratos eles vêm em talheres de prata, em bandejas lá muito sofisticadas, um ambiente assim fantástico. E aí quando você abre a bandeja com a comida lá dentro, uma porçãozinha assim que não dá nem para tapar o buraco do dente. E isso é muito, é claro que isso é uma brincadeira, mas o europeu, de uma maneira geral, ele é acostumado com esse tipo de cultura, da cultura do comer em menor quantidade, porém comer melhor. Tá? E isso é muito forte, por exemplo, na cozinha mediterrânea, tá? A cozinha ali do sul da Europa, e isso vai se traduzir bastante na maneira como eles fazem agricultura, tá certo? Então, normalmente, até pelo pouco espaço, né? Por eles terem menos espaço do que nos Estados Unidos. São propriedades menores, né? São propriedades de pequeno e médio porte, são propriedades que têm um apoio interno para produzir um produto específico, mesmo que esse produto não tenha um mercado consumidor muito poderoso, tá certo? E como assim? Vou explicar isso para vocês. A política agrícola comum da Europa garante um preço mínimo para os produtos que os agricultores venham a produzir. Então, por exemplo, eu produzo lá batata doce. Vamos supor que, eu estou inventando aqui, tá? O quilo da batata doce no mercado seja 10 euros. E isso é o mínimo para que o agricultor tenha algum lucro, algum retorno, para que ele possa se manter, para que ele possa reinvestir na produção. Então ele precisa vender batata doce a 10 euros, tá? no mercado de batatas. Esse valor ele é determinado pelo Estado, tá? Ele é acordado, né? E o Estado chega a esse valor de 10 euros. E se o agricultor não conseguir vender a batata por esse valor, o Estado cobre a diferença, tá certo? O Estado garante ali um nível mínimo de produtividade. Qual é a ideia? A ideia é tentar manter o camarada no campo e a ideia é tentar manter o abastecimento da população na cidade. Ou seja, a ideia aí é você manter uma autonomia, uma soberania alimentar mesmo. E esse é um ponto comum entre as duas agriculturas, a dos Estados Unidos e da Europa.
Imaginem, potências econômicas, potências militares, de repente também não serem potências agrícolas, né? Ou seja, dependerem de outros países ou de outras regiões do mundo para poder alimentar a sua população. Isso seria terrível. Então, eles precisam ser potências agrícolas. No caso da Europa, os grandes celeiros são Inglaterra, França e Alemanha. Coincidentemente, né, os maiores países, as maiores extensões territoriais, né, pelo menos da Europa Ocidental, tá certo? Da Europa que a gente conhece, né, mais clássica, que ficou do lado ocidental depois da Guerra Fria, né, depois da Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria. Então, esses seriam os grandes celeiros aí da Europa. Mas todo mundo envolvido dentro desse pacto, dentro dessa política agrícola comum, tá certo? Vamos lá depois para a Ásia, tá certo? Falar um pouquinho de China e Índia, especificamente.